A insegurança alimentar, ela é um grave problema ainda do território da região Nordeste, né? Especificamente no território rural. É uma coisa que a gente vê que é uma falta básica de estrutura. Isso não tem nem o básico, que é a água. Era difícil. Difícil, a vida não era fácil, de jeito nenhum. A alimentação era pouca, né? Era para muitas pessoas. Como eu sou 14 irmãos. Feijão e arroz, né, que eu disse. De manhã o cuscuz, café, só. Aí eu fico triste, porque não tem de onde tirar. Grande parte das famílias que convive com a pobreza, né, passará também por privação alimentar. Eu tenho no Piauí o segundo menor IDH do estado do Piauí, né? Então a gente tinha uma situação de vulnerabilidade aqui muito grande. E desde que eu cheguei aqui eu me abismei com essa situação de não existir um cano na cidade, né? Não existe água encanada aqui. Todas as pessoas da cidade dependem de caminhão-pipa, né? E o caminhão-pipa é um dos sistemas mais ineficientes, porque ele usa combustível fóssil, ele vai num lugar longe, pega uma água que não é tratada em açudes espalhados na cidade e leva para as famílias que precisam. E não consegue atender todas as famílias, e muitas têm que comprar, têm que pagar esse caminhão-pipa, que gira em torno de 100, 200 reais, que para muitas delas é fora da realidade. O acesso à água nessa região é um acesso muito racionado. Mesmo que você tenha água todo dia na sua casa, o uso é muito restrito, porque não se sabe quando virá outra chuva ou quando vai ser possível comprar outra água. A questão da água é um desafio tanto na zona rural como na zona urbana. Foi se criando alternativas para poder captar água. Então, além do caminhão-pipa, que é o mais utilizado, a grande parte das famílias usam cisternas, né, para captar água pelo telhado. Então, na época da chuva, tem as calhas que pegam a água desse telhado e jogam na cisterna para poder a família utilizar. Tinha pessoas que pediam água para beber para a gente, e isso me deixou muito chocado. E vi que a questão da água era a ponta do iceberg, né? E essa questão da alimentação e da geração de rendas foram duas coisas que sempre me mexeram muito comigo, né? Porque você vê as pessoas comendo muito mal, e às vezes nem comendo não tinha, né? E também não tinha acesso a emprego, a nada. Lembro, muita gente sofreu bastante. E não que não tinha todo dia o que comesse, né? Mas a gente tinha vezes que a gente passava por sofrimento, né? A minha família, tinha dia que tinha que mãe fazer aquele regrano para todo mundo, para dar para nós todos. O que é regrano? Porque era pouco, né? E tinha que ter para dividir para nós tudo. Nós era 12 pessoas em casa. A maioria do alimento que a gente tinha era arroz. E também tinha horas que ainda se apertava. Arroz purinho. Almoçar só arroz? Almoçava só arroz. Se tivesse um ovo, a gente fazia. E se não, era só arroz. Chegou a trabalhar em algum momento da vida? Só na roça, mas meu pai só. Na roça? E Quando eu era moço. Ai, o que você fazia na roça? plantava legume, limpava, O que você gostava de plantar? feijão, milho. O primeiro estudo que discutiu a fome no Nordeste brasileiro foram os estudos de Josué de Castro. Josué de Castro é um médico, né, que conseguiu trazer um debate sobre fatores sociais que estavam relacionados à fome, né, no tempo dele, em 1940. Então, esse imaginário do sertanejo retirante reflete um cenário epidêmico decorrente das secas cíclicas que inviabilizavam a produção de alimentos, inviabilizavam que os sertanejos continuassem nas suas terras, né, colhendo e plantando e se alimentando. Desde que Josué de Castro fez todo o diagnóstico da fome no Nordeste, né, a gente observou diferentes modelos de intervenção, né, do governo federal em como, né, promover o acesso à alimentação naquela região. O principal modelo de intervenção eram as emergências.
A gente tentou vários projetos, mas a gente uma hora percebeu que precisava investir nessa questão de produzir alimento, porque não dava certo ficar dando cesta básica, era uma coisa que não tinha fim. Esse cenário ele vem se modificar, né, digamos assim, de maneira relevante, de maneira importante, apenas a partir de 2003, né, com a implementação da estratégia Fome Zero. A gente observou uma queda nesses índices de insegurança alimentar, a gente observou essa melhora no acesso ao alimento e o Brasil parecia estar caminhando, né, numa direção de conseguir sair de fato, né, do mapa da fome. No entanto, com o desmonte de políticas públicas, que aconteceu a partir do ano de 2016, né, com a grande crise política que se instaurou aqui no Brasil, e essa redução de recursos, de alguma maneira, fez com que, quando a pandemia se instalasse dentro, né, da sociedade global, isso impactasse de maneira muito profunda os grupos mais vulneráveis. De forma que hoje, né, a gente tem um cenário grave de fome na região nordeste do país. Eu tenho 6 filhos. Tem vezes que eu não consigo arrumar. Tem vezes que os meninos ficam chorando. Tem vezes que quando tem só o arroz, aí eu boto para eles e eles não comem. Fica chorando, dizendo que não quer, só fez arroz limpo. Eu pedi, mas me dá aí, me dá o pão, a massa milho, a bolacha, ou o leite, mas não tem, não pode dar. Os grandes aguentam e eles, coitado, tem ela mama o peito ainda também, né? Mama o peito, aí acalma uma hora, a gente dá um chazinho também. Aí pronto, cala a boca. Depois acho que o filho de Deus que dá um feijãozinho, um arroz, aí cozinha e come e pronto. E quando falta, você fica sem comer para dar para as crianças? Fica, bicho. Quando acaba ficando pouco, eu tenho que deixar pra eles e eu ficar sem comer. Porque eles não aguentam sem comer. Se der o café pra beber tudo, eles não der, dá a eles e a gente não bebe. Já teve uma vez e faz isso aí, que é obrigado. A privação alimentar ela vai se revelar, né, a partir de dinâmicas e estratégias que as famílias vão utilizar para poder comprar e ter alimentos em casa. E essas estratégias envolvem a redução da qualidade, ao invés de alimentos em acordo do que é uma dieta balanceada. Porque a luta da família é comer todo dia. A gente vive o cartão Bolsa Família, né? Ajuda a gente bastante. Quando eu tiro o benefício é que eu faço a feirinha dos meninos, de nós se alimentar. Tem vezes que falta as coisas dentro de casa, aí os meninos ficam pedindo comida, aí eu não tenho comida para dar. Verdura mesmo é difícil, nunca mais não comi nem o tomate. Tem que se rir para não chorar, bebê. Quando eu tô sozinho, calado eu mesmo, a vontade de chorar e tem que chorar. A ideia do Bolsa Família é que ele conseguisse, né, suprir todas as necessidades da família. Tem deles que acham que um Bolsa Família dá para a pessoa escapar, mas não dá, porque eu tenho 6 filhos. Aí para fazer feira e dar de tudo, aí eles dentro de casa não tem como. Se a gente não consegue ter políticas públicas que tratem de abastecimento para desonerar o valor da cesta básica na população, para a população brasileira como um todo, né, as políticas de transferência de renda elas vão perdendo, né, a sua capacidade de suprir as demandas daquela família. Então, quando a gente tem pobreza de oportunidades e falta de alimento, né, o Estado ele precisa chegar muito forte. E como o sertanejo já tinha uma questão de produzir na sua terra, mesmo que era algo muito rudimentar,
a gente pensou, por que a gente não ensina eles a plantar melhor, né? A plantar com mais qualidade? Talvez a gente possa resolver esse problema de forma na raiz, né? O que a gente fez foi pegar algumas técnicas que o pessoal já sabia em faculdades, né, em outros lugares, e traduzir uma linguagem que o sertanejo poderia entender para poder replicar, né? Então a gente tem o canteiro econômico, a gente tem a questão da compostagem, a questão de usar cobertura morta, né, o reuso de água, plantar em questão de consórcio. Então no mesmo canteiro você planta 3, 4 culturas e uma ajuda a outra a crescer. Aqui é graviola, aqui é um pouco, não sei o quê. Aqui é a mandioca, né, que é macaxeira. Tô bem lá, porque nós vamos para mudar. Aqui é a celora, aqui é o capim chamado açu. E aqui é a goiaba. Esse conhecimento dos quintais produtivos, o Zé da Água trouxe um rapaz para repassar muitos conhecimentos para a gente. Nós passamos aí 6 meses caminhando para lá, para a Escola Beta, pegando essas aulas. E aí depois que passou essa época lá, a gente já foi também plantando no nosso quintal. A gente pega a água, puxa na bomba, bota na cisterninha, a gente vai irrigando com o regrador. Planta, né? Eu planto o coentro, a batatinha, a beterraba, a cenoura. Né? Eu tive quase 500 quilos de tomate, faltou umas graminhas para 500 quilos de tomate esse ano. Esse daqui a gente chama de sistema de reuso de águas cinzas. A gente pega todas as águas da casa residuais, que a gente chama, né? Que é água do banheiro, de tomar banho, água da pia, lavar roupa. E tem um sistema muito simples aqui com caixa de gordura, um filtro ali que tem itens naturais como carvão, brita, pó de serraria. Esse filtro faz a filtragem da água, tira partículas, e nessa parte aqui já tem a água filtrada, que ela é bombeada para essa caixa d'água, e dessa caixa ela desce por gravidade para irrigar via gotejo as plantas frutíferas da CIDA aqui. A gente chama de um sistema agroflorestal, porque é um sistema que tem várias árvores frutíferas diferentes que você consegue plantar com essa água reutilizada. Passemos a usar o coentro, a cebolinha, o alface, a cenoura, a beterraba, o couve, o pimentão, e assim foi muita mudança na nossa vida. É muita riqueza quando a gente fala do quintal produtivo, porque a gente não tinha conhecimento da transformação que hoje a gente tem na nossa alimentação. Antes do nosso projeto, toda a verdura que vinha, ou hortaliça que vinha para Betânia, vinha de Petrolina, né, ou regiões ali perto, plantado com agrotóxico, né, porque é um plantio em larga escala. E a gente começou a produzir nos quintais produtivos e não fazia sentido a gente jogar veneno, né, tanto porque a gente pensa muito na sustentabilidade, continuidade disso. E aí isso ajudou muito na hora da venda. A gente criou a Quitanda dos Quintais, que é um lugar que só vende coisas orgânicas dos nossos quintais produtivos e vende na cidade e também na merenda escolar do Colégio do Estado. Desde que eu tenho o meu quintal, o que mudou bastante é que para minha alimentação não precisa eu estar comprando lá na feira, né? Eu tenho do meu próprio quintal para me alimentar a minha família e vender na Quitanda dos Quintais. Isso ainda é um desafio para a gente, né? É um desafio porque o sertão tem a questão da água, né? Que mesmo a gente tendo técnicas para utilizar menos água, você tem que ter um mínimo de água para plantar. E você tem uma questão cultural também, quando você vai trabalhar com comunidades muito vulneráveis, que é a questão que às vezes eles acreditam que eles não podem produzir nada, né? Que eles não são capazes ou que na terra deles não produz nada. Então, o nosso projeto de produção ele demora 1 ano para você capacitar uma família. A gente não chega num dia e no outro já tem uma horta lá funcionando, né? E a gente vê que essa parte da mentalidade é uma parte que você tem que trabalhar muito forte, porque a questão do quintal é uma coisa de longo prazo e a pessoa tem que estar todo dia lá cuidando, né? Então, para combater a insegurança alimentar, a gente tem que trabalhar num processo, né, de formação e de cuidado dessas pessoas para vocês entenderem que a solução do problema não vai vir de uma cesta básica, vai vir da terra delas. E isso é uma transformação de mentalidade, né? E nem sempre é rápido.
Tem horas que eu penso assim, a gente fica até sem palavra para falar sobre a mudança que teve nas nossas vidas. Hoje eu digo assim, foi uma mudança total que transformou a minha alimentação, a da minha família e de muitas famílias. E que também hoje é até uma saúde para a gente. Porque você estando lá no quintal, trabalhando lá com tanta coisa boa e saudável, se torna até uma terapia. O cenário hoje, né, é um pouco diferente do descrito de Josué de Castro. Josué de Castro estava descrevendo para a gente o abandono da região, né? Hoje, a gente tem para descrever sobre a região Nordeste uma região que começou esse processo de estruturação. Então, hoje a gente tem uma região que passa por insegurança alimentar grave, mais acesso ao Bolsa Família, e que tem uma cisterna na sua casa. Muito ainda há de ser feito, tá? Mas temos os primeiros passos. O que precisamos agora é dar continuidade e ampliar essas políticas públicas para que a gente possa, né, garantir melhor ainda esse acesso ao alimento.